Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde às segundas-feiras nós trazemos aqui sempre um programa para o seu acompanhamento, para o seu debate, para a sua participação, sempre com uma pauta, um entrevistado, de maneira que você possa também aí conversar com seus amigos, seus vizinhos, com a comunidade, enfim, as pessoas do seu convívio. Hoje o nosso assunto aqui vai ser a empregabilidade de jovens no Brasil. Vagas de estágio e aprendizagem crescem 6,1% em julho, segundo um balanço estatístico mensal do CIEE, que comparou esse período em relação ao mesmo período do ano passado, né? Nós vamos querer saber por que está aumentando esse número de vagas para estagiários e jovens aprendizes. E para falar conosco, está aqui daqui a pouquinho, nós vamos conversar com ela, com a Simone Lopes, que é gestora da unidade do Centro de Integração Empresa Escola, o CIEE, de Guarulhos. Já já nós vamos bater esse papo, vamos falar sobre o mercado de trabalho também para os jovens aprendizes, para os estagiários. Então, acompanha, você que tem jovens na família, você que tem filho, você que tem sobrinho, neto, enfim, também participe com a gente, tá certo? Lembrando que o Radar Paulista tem os apoios de Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, onde você curte aqueles filmes bem bacanas na Avenida Paulista 900 no térreo, que ali você tem um complexo gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca, um bistrozinho para você fazer um almoço de negócio, jantar com a família e uma programação de filmes bem bacana. Programação de filmes você confere no site www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Cara Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Você obtém mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto, certo? E também a nossa BCC Television, onde você produz e divulga seu negócio, sua empresa, seu vídeo institucional, seu material audiovisual. Conversa aqui com a nossa equipe super profissional da BCC. Tem a Luciana, tem o Verão, a Betânia, o Bernardo. Equipe aí sempre a postos para lhe atender no www.bcctelevision.com. E tem também, tem também a nossa equipe aqui, né, Luciana? Obrigado aí pela participação. Hoje a gente aqui também estreando os novos equipamentos da BCC Television, trazendo para você o Radar Paulista na TV. E aí nós vamos falar então do tema de hoje, a empregabilidade de jovens no Brasil. Vagas de estágio que cresceram, que vem crescendo e que crescem neste primeiro semestre, até julho, né, deste ano, 6,1%. E para falar conosco sobre esse assunto, está aqui a gestora do CIEE Guarulhos, Simone Lopes. Muito boa tarde e também muito boa noite, porque o programa também entra pela Rádio Trianon à noite. Obrigado pela sua presença aqui, Simone. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que eu considero muito importante, é um tema que eu tenho muita paixão para conversar. Uhum. Então, Simone, como eu informei aqui, né, esse boletim do CIEE, né, o CIEE, que é uma referência aí para estagiários, para jovens aprendizes, e está mostrando aqui nesse boletim da entidade que houve uma ampliação no número de vagas de estágio e aprendizagem, aí no caso dos jovens aprendizes, em cerca de 6,1% nos 7 primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2018. Aí, Simone, eu gostaria, eu acho que todo mundo aqui gostaria de saber, nós sabemos que o país está vivendo um momento de crise econômica, ainda não saímos dessa crise de desemprego ou falta de emprego, da crise de emprego no país e tal. A que se deve esse crescimento no número de vagas de estágio e de jovens aprendizes? Olá, Renato. Então, é uma pergunta interessante porque na contramão da crise, a gente percebe um aumento das oportunidades que são cedidas pelas empresas. Então, quando a empresa decide contratar um jovem estagiário e um jovem aprendiz, além dela cumprir um papel social muito importante, ela tem um investimento menor em termos de salário, em termos de remuneração. Então, tem um benefício para a empresa que não pode deixar de produzir, porque o mercado, como você disse, aumentou essas demandas, mas ao mesmo tempo ela não pode ter um gasto muito elevado com mão de obra. Sim. Então, aliando que ela pode capacitar, formar,
fazer um papel social importante. Quando ela dá uma oportunidade para o jovem no mercado de trabalho, ela também está tendo uma economia, isso é importante dizer. Agora, você tem percebido que as empresas estão mais focadas nesse tipo de contratação? Sim, Renato, porque quando ela tem um jovem, ela tem uma oportunidade de capacitar e tirar aquele vício. Às vezes você contrata um profissional do mercado, além dele vir com uma expectativa salarial maior, ele vem com alguns vícios também. Então a empresa, a gente está passando por uma era de revolução tecnológica, uma era de revolução social, onde o jovem ele tem muito a contribuir. Então quando a empresa dá uma oportunidade para um jovem, além de capacitar, ela também está renovando o sangue da empresa. E isso é importante, a gente ter aquele choque de cultura. Às vezes você pega um gestor que ele tem uma visão de mercado mais antiga, e você pega um jovem que está a todo vapor, dentro da área tecnológica. A gente fala que eles são nativos, né? Eles nasceram na área tecnológica. Eu fui adaptada. Eu não nasci, na minha época ainda não tinha Facebook, então eu fui adaptada à tecnologia. Os jovens não, eles estão nascendo na área da tecnologia. Então isso agrega muito para a empresa também. Sem dúvida. Você lembrou do negócio de tecnologia, na minha época era máquina de escrever, inclusive. Eu tive uma da Olivetti. Então você vê, né, essa mudança de choque cultural é importante também, porque renova e também faz a empresa entender que o jovem ele tá em busca de uma colocação profissional, mas que lá na frente ele pode trazer um investimento reduzido para a empresa. Ela já investiu ao longo do tempo num programa de estágio, num programa de aprendizagem. Sim. Então isso tem uma economia sim para a empresa, lá na frente ela não tem que buscar esse profissional pronto no mercado. Ela fez todo um trabalho já com aquele jovem que ela deu uma oportunidade. Então é um programa de acesso ao jovem ao mercado de trabalho, é um programa social. Agora, eu percebi também aqui, Solange... Simone. Desculpa, Simone. Dentro do boletim que vocês apresentaram, que houve um crescimento, eu vou trazer aqui o crescimento por área, por região aqui do Brasil. Então nós temos aqui, por exemplo, região Centro-Oeste, teve um crescimento de 7,1% no número de vagas, e foi a região que mais cresceu o número de vagas. Quando a gente traz esse tipo de informação, normalmente, a gente que é de São Paulo sabe que São Paulo é onde as coisas normalmente acontecem nessa área, mas nesse aspecto especificamente não foi o que aconteceu. Então, como eu estava dizendo, a região Centro-Oeste foi a que registrou maior crescimento em número de vagas para estagiários e aprendizes. Depois veio o Nordeste com 6,6%. Aí sim, o estado de São Paulo em terceiro com 5,6%. Não estamos nem falando da região sul, mas estamos falando da região sudeste, mas estamos falando do estado de São Paulo especificamente. E também a região norte em quarto com 4,5%. A região centro-oeste estaria aí, você que ocupa um posto aqui na Grande São Paulo, cidade de Guarulhos, tem contato com essas outras regiões? Por que essas outras regiões também passam a investir mais em jovens aprendizes e estagiários, deixando, inclusive, vamos dizer, a locomotiva do país, que é São Paulo, para trás nesse aspecto? Um programa que tem crescido muito é o agronegócio. E o agro está centralizado basicamente na região centro-oeste, nordeste, não que São Paulo não tenha, mas aonde a coisa acontece quando a gente fala de recursos para o agro, estão nessas regiões. O CIE, por exemplo, recentemente lançou o programa Agronegócios para jovens aprendizes, que foi um programa de acordo com uma pesquisa nacional que o CIE fez, e muito do que movimenta a economia hoje é agro. Sim. Né? A gente fala aí do álcool, da cana-de-açúcar, das próprias plantações. Então, quando a gente fala no nível nacional, é um programa que ele despontou e que vem trazendo uma reflexão que a gente também pode explorar outros níveis que não só a região do sul, sudeste. Então, lá nessas regiões, a gente percebeu um despontar esse novo programa do CIE, que é um programa relativamente novo, que é o programa Jovem Aprendiz Agronegócio, de acordo com essa pesquisa que o CIE fez, onde nós tínhamos aí, de repente, um mercado para explorar e mais jovens para inserir através desse novo programa. Tem ainda dentro dessa, vamos dizer, dessa análise a respeito dos aprendizes e estagiários, o que eles chamam de novos ingressos, né? Pessoas, o índice que mede a entrada dos jovens que nunca participaram desse programa de estágio ou aprendizagem. Então, Simone, houve neste caso, no caso dos novos ingressos, também um crescimento de 0,6% no caso dos estagiários
e de 0,7% no caso dos aprendizes no mês de junho, em comparação com esse mesmo período de 2018. Quer dizer, me parece também por esses números que os estudantes ou as pessoas que formadas, acredito que depois você pode explicar a questão dos aprendizes, como é que funciona, os jovens aí que estão no mercado de trabalho também estão buscando bastante essa questão de entrada no mercado de trabalho, inclusive para ajudar suas famílias, acredito eu, nesse momento de crise econômica. Quer dizer, é isso que você percebe também no CIE de Guarulhos? Os jovens estão mais preocupados com as suas formações, mais preocupados com o futuro profissional? Como é que você analisa esses números? Então, Renato, cada vez mais o jovem ele está tendo essa consciência de que para ele chegar até no nível superior ou num patamar de colocação profissional lá competitivo, ele tem que ir para o mercado de trabalho mais cedo. Então, essa reflexão, até pela crise que a gente vem falando da crise econômica, o que a família encontrou? Poxa, eu tenho um jovem em casa com 14 anos que quer trabalhar e que ao mesmo tempo pode contribuir com o orçamento da família. Então isso também mostra a preocupação do jovem em ir para o mercado de trabalho para se preparar e ter um diferencial competitivo lá na frente. Tá. Com relação ao número de empregos gerados, o que o CIE, o que você pode falar com relação aos profissionais e às empresas que oferecem essas vagas? Quais são os números que você pode apresentar para a gente, demonstrando, inclusive, como nós acabamos de falar, em termos de crise econômica, seria aí uma alavanca, né, para os jovens que estão buscando a sua entrada no mercado de trabalho? Tem um dado interessante que diz que 43% dos jovens que foram jovens aprendizes, eles já estão hoje cursando o nível superior. Então, olha o quanto isso, comparando com o cenário nacional, o impacto social do programa Jovem Aprendiz na vida, na formação desse jovem. Então, eu termino o meu programa de Jovem Aprendiz, hoje eu tenho condições de começar a um nível superior e procurar uma colocação profissional que vai me angariar lá na frente uma colocação profissional. Então, esse número é muito importante, 43% é um número alto. Sim. De jovens que estão aí, depois que saíram do programa Jovem Aprendiz, que começaram uma faculdade. Ou seja, é uma realidade você vê. Então, lá no programa Jovem Aprendiz, ele foi despertado a buscar e ter uma educação continuada. É verdade, uma educação que é fundamental, inclusive, para a sequência da carreira dele, como você está dizendo, Simone. Me fala uma coisa, essa diferença entre jovem aprendiz e estagiário, que eu já falei aqui algumas vezes, aprendiz, estagiário. E acredito que, claro, quem não é do setor, quem não é um estagiário ou jovem aprendiz, ou quem está tentando entrar também na área, deve ter essa mesma pergunta, a mesma dúvida que eu tenho aqui também agora. Acredito que muitos aqui que estão nos acompanhando também tenham. Então, o Jovem Aprendiz, ele é um programa voltado para jovens que estão a partir da idade dos 14 anos, cursando o ensino fundamental, ou que vão iniciar o ensino médio, mas que ainda não tenham começado a faculdade. Então, é aluno cursando, anos finais do nível fundamental, início aí do ensino médio, tá? O estagiário, ele já é um jovem já do ensino médio para nível superior e que ele tem que ter a partir de 16 anos, ao contrário do programa de aprendizagem, que é a partir dos 14. Mas a grande diferença dos dois programas, a base o jovem aprendiz é um vínculo seletista, ele vai ter direitos trabalhistas. Então, ele vai ter fundo de garantia, INSS, 13º, ele remete ao vínculo trabalhista. Tá. O estagiário, não. O estagiário, a partir dos 16 anos, ele não é um empregado CLT, ele entra na condição do estágio. E lembrando que o jovem aprendiz é uma cota, Renato. Então, não é uma opção da empresa. Eu quero ter um jovem aprendiz, eu não quero, isso é lei. A lei da aprendizagem hoje determina que toda empresa em território nacional que tenha acima de 7 colaboradores, com exceção das MEs, as EPPs e as empresas que recolhem pelo lucro simples, elas são obrigadas a contratarem de 5% a 15% da sua cota de empregados em jovens aprendizes. Então, é uma obrigação legal da empresa, né? E ela gera um vínculo trabalhista para o jovem a partir dos 14 anos. O estagiário, não. A empresa ela não é obrigada a ter um estagiário, ela contrata por deliberação. Tá.
Interessante você estar dizendo, porque as pessoas, inclusive, têm muito costume de dizer, não pode trabalhar, não sei o que e tal. Pelo programa pode, né? Pelo programa, desde que seja pela lei da aprendizagem, a partir dos 14 anos, ele pode sim trabalhar com vínculo formal, seletista, dentro de uma empresa em território nacional. Agora me fala uma coisa, Simone, os direitos destes jovens, tanto no aspecto do aprendiz quanto do estagiário. Você está dizendo, CLT tem todos aqueles direitos comuns a um trabalhador de CLT, né, da consolidação das leis do trabalho. E o estagiário? O estagiário, ele não gera vínculo empregatício. Então, ou seja, a empresa tem um incentivo fiscal. Ela tem a obrigação do pagamento de uma remuneração que nós chamamos de bolsa auxílio, que é uma contrapartida à prestação do serviço desse estagiário na empresa. E o auxílio transporte. Certo. Então, esse basicamente é o custo efetivo da empresa. Eu nem falo custo, Renato, eu falo que é investimento. Sem dúvida. O investimento da empresa no estagiário é a remuneração mensal e o auxílio transporte dele. No caso, por exemplo, você tem alguns jovens em situações das mais distintas e que também fazem os seus cursos, alguns já terminaram, outros estão ali se desenvolvendo em suas áreas. Se você tivesse que falar com esses jovens diretamente, qual seria o sinalizador, qual seria o direcionamento nas carreiras dessas pessoas? O que você diria para essa faixa etária a partir dos 14 anos? Primeiramente, ele tem que procurar fazer um cadastro numa entidade séria como o CIEE. Então, ele procura o CIEE a partir dos 14 anos. Eu quero saber por onde eu começo, o que eu faço, quais são as minhas possibilidades. Então, ele precisa primeiramente de uma orientação. E aí, o CIEE vai recepcionar esse jovem, vai acolher, fazer o cadastro dele, orientar quais os documentos que são necessários para ele ingressar no mercado de trabalho. Então, já tirou a carteira profissional, já tem o RG, já tem o CPF. A partir desse momento... Tanto um como o outro. Os dois precisam ter a carteira profissional. As duas categorias. No estágio, não. Estágio não. O estagiário, como ele não vai ser registrado, ele é um contrato, então ele não precisa... Não precisa da carteira de trabalho. A princípio, não. Tá. Lógico que se ele for efetivado, que a intenção do estágio é essa, lá na frente ele vai precisar. Mas, a princípio, a carteira de trabalho é obrigatória para o jovem aprendiz. Certo. Então, foi lá no CIE, levou os documentos, eu faço o cadastramento dele, fazendo já essas perguntinhas básicas. Onde estuda, onde mora, quais as perspectivas, o que gostaria de fazer. Insiro essas informações no meu sistema e, a partir daí, eu começo a buscar empresas para ele. Certo. Que tenham o perfil dele ou que vai se encaixar de acordo onde ele mora, porque é importante. Eu, como CIE, eu preciso encaminhar esse jovem para uma empresa o mais próximo possível, ou da residência dele ou da escola. Para que a gente não atrapalhe também. A gente tem que lembrar que esse jovem é um jovem estudante. Sim. Ele vai precisar voltar para a escola, estudar. Então, a gente faz todo esse estudo, até pelo CEP que ele mora. Tá. Então, eu vou buscar empresas na região que tenham o interesse também em dar essa oportunidade para esse jovem. Então, por isso que o CIE faz o acesso do jovem ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que eu tenho lá o jovem que está precisando dessa oportunidade, eu tenho uma outra equipe que está ali na empresa convencendo os empresários a dar oportunidade para esse jovem. E aí a gente liga a vontade de um com o desejo do outro e aí nasce a oportunidade. Deixa eu perguntar um negócio. Por exemplo, o jovem, quando ele está nesse momento, ele está preocupado também com... Claro que também, mas eu digo assim, seria a prioridade, o ganho dele? Quer dizer, quando você traz, por exemplo, um valor que às vezes não o atende naquela expectativa, você sente que há um certo também ali uma resistência do jovem ir entrar, eu não esperava que era alguma outra coisa, ou, na sua opinião, o jovem está mais preocupado realmente com o aprendizado em si, ou com vamos dizer, a alavanca que ele vai dar na carreira dele. Quais são as preocupações desse jovem nesse momento? Olha, Renata, eu atendo muitos jovens por dia e a maioria, não vou dizer para você que 100%, mas a maioria, quando vem buscar uma primeira oportunidade no CIE, ele fala assim, olha, eu só quero trabalhar. Então a gente percebe que ele está preocupado com o quê? Com o aprendizado e ter essa primeira experiência. Porque se ele vai para o mercado de trabalho, bater na porta de uma empresa e ele não tiver experiência, a primeira coisa que ele fala é, ai meu Deus, se eu não tiver uma experiência, eu não vou conseguir me colocar. Ele precisa dessa primeira oportunidade. E nessa primeira oportunidade, muitas vezes ele não está pensando na remuneração. Tá. Ele quer justamente ter essa primeira oportunidade para dali galgar outras oportunidades. Mas ele se preocupa muito com a questão da experiência. Tá certo. Bom, nós estamos percebendo aqui, né, por tudo que a Simone está falando, que há aí
uma procura, um interesse, uma busca muito forte hoje dos jovens com relação ao mercado de trabalho, a uma oportunidade. E isso também a gente está trazendo esse tema. Claro, as empresas também podem apresentar suas propostas, tanto ao CIE como aí aos mais variadas entidades, buscar esses profissionais que também colaboram no sentido de melhorar, vamos dizer, aspectos sociais, né, do dia a dia das pessoas, dos bairros, das comunidades. Mas enfim, nós temos muitos outros assuntos para tratar. Estamos aqui só no primeiro bloco, nós temos o segundo bloco todo ainda para tirar dúvidas, perguntar aqui sobre outros temas dentro desse assunto para a Simone. Me aguarde aqui que a gente já volta com o Radar Paulista na TV.
Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje falando sobre a empregabilidade de jovens no Brasil, né? Inclusive trazendo aqui a Simone Lopes, que é gestora do CIE de Guarulhos, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, que justamente atua nessa área de jovens aprendizes, estagiários, abrindo mercado de trabalho para o público mais jovem, né? Que está em busca de uma oportunidade a partir do momento que são estudantes, que estão aí em atividades em seus cursos. Agora, Simone, vamos voltar aqui para a questão do... A gente sabe, você falou, né, a questão de que os jovens estão em busca, na verdade, de um emprego, muitas vezes de uma atividade, mas eles colaboram, sim, com... vamos dizer, a renda familiar, né? Às vezes ganha, mesmo que seja um salário mínimo, às vezes uma família que muitas vezes necessita, aquela pequena renda ajuda já, um salário mínimo já ajuda bastante. E ele próprio, vamos dizer, absorvendo os gastos dele, também ajuda essa família a não precisar gastar com esse estudante, com esse jovem. Qual é o impacto? Existe alguma ideia, algum estudo do impacto da renda desse jovem dentro da família? Sim, Renato. É interessante a pergunta. Só para você ter uma ideia. Primeiro que 73% dos jovens são efetivados ao longo do término do programa. Uhum. Então, olha o quanto isso já não causou de impacto. Eu tenho um desempregado a menos no país. Sem dúvida. Uma outra questão também. Muitos jovens sustentam as suas famílias com essa renda que ele recebe ou do programa de estágio ou do programa de aprendizagem. Uhum. Então é um dado muito sério, porque eu tenho famílias que o pai não trabalha, a mãe está desempregada e ele é o único que tem a renda formal dentro de casa. Olha só, hein? Eu tenho muitos casos assim. O jovem, a mãe fala, meu filho é o único que hoje está trabalhando. Uhum. E com a renda recebida ou do programa de estágio ou do programa de aprendizagem. Sim. Então o quanto isso impacta socialmente. É importante não só dando continuidade aos estudos, mas no caso do jovem aprendiz, por exemplo, não só o vínculo que ele vai ter com a empresa através do CLT, que é importante, mas ao mesmo tempo ele também está recebendo um curso de capacitação profissional para ter as suas habilidades comportamentais trabalhadas ao longo desse curso. E é um curso gratuito. Ou seja, a empresa que financia o programa de jovem aprendiz, ao mesmo tempo ela também está financiando a educação desse jovem. Uhum. E depois, certamente, tendo uma carreira bem estruturada, ele vai conseguir, inclusive, ajudar muito mais ainda, né, a família dele, né? Sim, como a gente estava conversando aqui no intervalo, Uhum. eu tenho hoje profissionais que passaram pelo programa de estágio ou pelo programa de aprendizagem e que hoje, quando muitos desses jovens estão numa posição de liderança na empresa, que ele precisa fazer uma contratação, ele lembra do CIE. Uhum. E aí, quando eu vou atender, né, que a maioria das vezes a gente tem uma equipe comercial na rua, muitas das empresas que eu atendi falaram, Simone, eu chamei o CIE porque eu fui estagiário, o CIE me deu uma oportunidade e hoje eu me sinto querendo retribuir isso. Uhum. Então, olha só o impacto que a gente causou na vida desse profissional. E eu posso até aqui dar até fazer aqui um registro, vamos dizer assim, de uma situação também que eu vivenciei, porque eu também presto serviço para algumas empresas na área de comunicação e acompanhei alguns jovens, isso eu vou dizer para você, há 15 anos. 15 anos atrás, jovens que se formaram pelo programa quando o Jovem Aprendiz estava começando e tal. E hoje eu já tive contato com 3 ou 4 jovens que passaram por esse programa e hoje eles estão muito bem colocados no mercado. Então, como tem essas redes todas, né? Facebook, Instagram, não sei o quê, aí hora ou outra a gente acaba se cruzando. E o cara, Renato, olha, hoje eu estou numa fase da minha vida maravilhosa, eu me formei, tecnologia, não sei o quê, hoje ele é gerente lá de uma área de tecnologia. O cara, olha, é uma coisa assim, do ponto de vista do bem para o ser humano, é algo realmente que é marcante e é emocionante, inclusive. Eu falo isso porque eu estou falando uma experiência pessoal, pelo fato de eu ter conhecido esses jovens lá atrás e hoje você vê esse pessoal no mercado de trabalho. É um negócio muito bacana da gente ver mesmo. Eu não vou muito longe, Renato, eu me uso como exemplo, né? Eu fui uma estagiária, uma jovem estudante que quando estava no 3º ano da faculdade queria buscar um estágio. O CIE me colocou no Banco do Brasil, minha primeira oportunidade.
ao término do meu estágio, o CIA me convidou para trabalhar com eles e lá eu estou há 20 anos. Então, ou seja, hoje eu consigo falar com propriedade do quanto o estágio através do CIA mudou minha vida. Hoje eu estou como gestora da entidade. Então, assim, eu falo com brilho nos olhos porque de fato foi a mudança da minha vida. Então, você até me deu o link aí para falar, inclusive é do Banco do Brasil também, a entidade que eu presto serviço é a Associação Atlética Banco do Brasil. Eles foram, acredito que eles e o Clube Pinheiros foram os dois pioneiros, começaram com o que chamava Projeto Gandula. Projeto que era de clube, específico para clube, né? Aquela garotada que vai pegar a bola atrás do gol, que vai pegar a bola de tênis, não sei o quê. E houve um aperfeiçoamento no projeto que acabou virando também o programa Aprendiz em Esporte, se eu não me engano é o nome do programa, que acabou valendo para uma série de instituições esportivas e tal. E então foi para a ABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil, que também tem vamos dizer, essa veia social, assim como o CIE. Mas enfim, eu gostaria que você também comentasse uma questão com relação, e já que nós estamos falando de instituições, empresas, porque assim, é importante que as empresas também tenham essa sensibilidade, essa conscientização da importância desses investimentos, né, inclusive como você falou. Aí eu te pergunto, quais as vantagens dessas empresas em contratar, em ter estes programas de jovem aprendiz e também de contratar estagiários? Então vamos lá, vou começar pelo aprendiz, que é mais complexo, né? Como ele é um empregado CLT, qual é a vantagem que a empresa tem? Primeiro, ela não recolhe o fundo de garantia integralmente. Ela tem 75% de desconto, recolhimento sai de 8% para 2%. Então ela já tem uma economia. E na rescisão, não sendo pelos motivos plausíveis na lei, ela fica isenta dos 50% da multa rescisória. Então, ou seja, ela não tem a multa e tem um desconto no recolhimento do fundo. Então, isso nós estamos falando do ponto de vista econômico, exatamente. Vou pular para o ponto de vista social. Além dela ter toda essa economia, ela tem aí a formação no papel social. Porque se ela fosse fazer a conta financeira do quanto ela ia contratar um CLT e investir, ela tem um jovem ali onde ela está mudando a vida dele do lado de vista social, porque ela está gerando uma primeira oportunidade. Esse jovem nunca trabalhou, ela está gerando uma primeira experiência para ele. Então tem todo o impacto social e também o quanto ela vai investir nessa carreira desse jovem. Que lá na frente ela vai colher frutos também. Porque muitas vezes aquele profissional que começou como jovem aprendiz ou estagiário, ele vai estar sentado na liderança da empresa. Certamente vai fazer diferença pelo fato de ter tido todo esse aperfeiçoamento ao longo da trajetória dele, né? E a gente tem muitos depoimentos positivos assim, de empresas de grande porte, inclusive, que tem hoje nas suas lideranças jovens que começaram ou como estagiários ou como jovens aprendizes. Então o impacto social é muito forte. Né? A questão econômica conta, porque o empresário ele conta isso também, né? Mas o impacto social é muito gratificante. Agora, Simone, o que a lei diz com relação à carga horária? Existe algum detalhamento com relação a isso? Eles podem trabalhar como se fosse um regime CLT no caso do jovem aprendiz, no caso do estagiário, qual é a carga horária mínima ou máxima? Existe essa determinação? Sim, existe. Tanto para ambos os programas, quanto estágio como jovem aprendiz, é 30 horas semanais. Então ele não trabalha mais do que isso, que dariam 6 horas por dia. No caso do jovem aprendiz, ele trabalha na prática 24 horas, porque 6 horas são destinadas ao curso de capacitação dele. Então ele tem um dia de teoria, onde ele vai para a entidade fazer um curso de capacitação. E no caso do estagiário, as 30 horas semanais corridas não tem o curso. Certo. Mas também ambos não pode passar de uma jornada de 6 horas diárias. Você, no primeiro bloco, falou de uma obrigação que as empresas têm em contratar jovens aprendizes. Mas aí eu te pergunto, a empresa que não quer, vamos dizer, ela quer até contratar acima disso, ou então ela tem 1 ou 2 funcionários e também quer contratar. A minha pergunta, qualquer empresa, mesmo que não esteja dentro daquela obrigação que você colocou, pode também entrar com algum desses projetos, pode contratar jovens aprendizes e estagiários, ou ela só pode contratar mediante a lei que você explicou? Tá. O estagiário, todas as empresas em território nacional, até mesmo um profissional liberal. Eu sou uma advogada, não tenho CNPJ, eu quero contratar um estagiário, posso? Posso. Então o estágio ele é liberado
para qualquer pessoa física ou pessoa jurídica ou profissional liberal. O jovem aprendiz, a obrigação entra para as empresas que não são, resumido simples, EPPME. Mas se eu sou uma dessas empresas de pequeno porte, eu também posso contratar, mas aí eu vou seguir o limite da lei. 5% do quadro de colaboradores, que é o mínimo, né? O 5%. Então eu posso, assim, por deliberação, contratar. Sei, não há qualquer... Não é a obrigação. Tá, ela pode entrar nessa... Com algum tipo de projeto. Exatamente. Né? No caso do jovem aprendiz, ela teria que ter o CNPJ. Aí, diferentemente do estágio, que poderia ser um profissional liberal, no caso do jovem aprendiz, não. Teria que ter realmente a empresa formal, com o CNPJ estabelecido, tudo certinho. Tá. O jovem aprendiz, você disse, eles estão lá sob o regime da CLT. No caso dos estagiários, se eles ficarem, sei lá, 6 meses, 1 ano e saem da empresa, tem algum tipo de benefício, tem algum tipo de obrigação que as empresas são obrigadas a pagar para esse estagiário? Não. A partir do momento em que a empresa contratou um estagiário, ela pode fazer o desligamento a qualquer momento, por qualquer motivo, não tendo nenhuma multa, nenhum ônus, nem para a empresa e nem para o estagiário. Então é uma contratação que eu digo que ela tem flexibilidade. Porque tanto o estagiário também, Renato, ele pode chegar, ele está ali fazendo o estágio, ele pode chegar e falar, eu consegui uma outra oportunidade que tem uma condição financeira melhor, e aí ele pede o desligamento. Sai ali imediatamente. Exatamente. O que não pode acontecer, como estagiário na mesma empresa, ele não fica mais de 2 anos. Ah, tá. Então tem esse é o limite. Máximo 2 anos. Ou então a empresa, se quiser ficar com ele, aí tem que contratar. Aí tem que contratar. Porque a gente considera que é tempo suficiente para a empresa avaliar aquele perfil, se de fato atende às suas expectativas ou não, e qual que foi o impacto geral ali no programa de estágio. Certo. Então tem esse prazo máximo, mas não tem prazo mínimo. Agora me fala uma coisa, quais são as áreas mais procuradas? Os cursos, os profissionais, assim, mais, tanto pelas empresas como pelos estudantes. Que áreas os estudantes hoje estão buscando no mercado e que profissionais as empresas estão buscando? Olha, até a gente estava pesquisando, pedagogia está na frente, então a gente percebe que os próprios órgãos públicos, escolas, estão procurando pessoas com o curso de pedagogia, para também auxiliar, às vezes, em sala, que nem eu tenho uma prefeitura que ela contrata muitos estudantes do curso de pedagogia para auxiliar os professores efetivos dentro de sala. Então tem sido um curso muito demandado. A administração de empresas deu um boom. A gente entende a flexibilidade do administrador em lidar com várias áreas, ter essa flexibilidade versátil, tem sido muito exigido também para o mercado. Curso de direito. A gente percebe que com a nova LGBT que vai entrar, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor o ano que vem, 2020, esse profissional ele vai ser muito demandado porque é uma lei nova e vai exigir especialidades que hoje nem os advogados aqui, eu só conheço 2 escritórios em São Paulo que estão preparados para lidar com esse tipo de assunto. Olha só, hein? Então imagina se um estudante... Você está dando uma dica aqui para muita gente que está... Já tô. Imagina se o estudante, ele já capta essa informação que eu estou dando aqui e ele já está lá terminando o curso dele, ele vai se especializar na LGPD. Sim. Aí ele já sai com um diferencial competitivo, porque a lei ela vai entrar, as empresas não têm opção, ela vai entrar em 2020, inclusive o CIE já está todo adaptado para essa nova lei, e não só o CIE, mas todas as empresas em território nacional, elas vão ter que se adaptar a isso, porque senão o país fica fora de toda a relação comercial com a Europa. Então, ou seja, imagina um estudante que já capta essa informação e vai se especializar nesse nicho. Sim. Você falou, eu acredito que seja mais na área de estágio, não são essas... Não só de estágio. Não só de estágio. Os escritórios, inclusive, como eu te falei, só tem 2 escritórios especializados no país. Então, imagine assim, os escritórios que também procurarem se especializar nesse novo assunto. Então, é uma demanda, acaba sendo uma demanda. Eu tenho aí as áreas da computação, até pelo avanço tecnológico, marketing digital, que está super em alta, porque a rede social ela virou uma vitrine, né? Você que é do meio sabe disso. Com certeza. Então... Tem muita gente querendo ser youtuber lá ou não? Muitos! Mas aí precisa também, faz o quê? Comunicação? Qual é o curso? Eu vou falar uma coisa para você.
Os youtubers, eles têm uma qualidade que eu acho muito interessante que faculdade não ensina, né? Que é justamente a habilidade do improviso, Sim. né? E a habilidade dele se comunicar. Sem dúvida. E ele influenciar. Eu falo que não é nem comunicar, é influenciar, né? Porque ele acaba influenciando o outro lado. Às vezes você vê lá um youtuber e você fala, nossa, eu vou comprar isso só porque a pessoa falou. Então, ele tem um poder ali, ele tem um poder da comunicação, exatamente. Da comunicação, o poder da influência é altíssimo. E já tem mercados pagando muito bem para isso, Com né? certeza. Então, a gente fala que tem campo para essas novas profissões. Estão surgindo também novos profissionais. Eu tenho também muitos profissionais que estão mudando de profissão por conta dessas novas profissões que estão se criando. Tá. Então, é muito interessante como o mercado vem se comportando também. Então, são áreas que estão surgindo, pedagogia, direito, administração, e algumas profissões que estão se reinventando. Aliás, falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. Por exemplo, vamos supor, o cara faz lá, a menina, enfim, faz a faculdade, fez o estágio, aí chega lá na frente e fala, pô, não era nada disso que eu queria, era outra coisa. Aí ela volta a procurar um estágio. Já aconteceu isso? Já aconteceu. E falar, olha, Simone, eu estive aqui com você faz 5, 6 anos, eu fiz pedagogia e vi que não tem nada a ver com isso, meu negócio é engenharia. Aí vai buscar tô falando aqui, dando um exemplo. Renato, acontece. Eu tenho um estagiário de 60 anos. Aí você fala assim, como assim? O estagiário... Aliás, tem um filme, né, que é estagiário, não sei o quê, aí tem, né, o senhor estagiário. O senhor estagiário, o senhor foi estagiário. recentemente. Acontece. Até porque... Então eu vou conseguir mudar de área ainda, viu? Ô, Verão, Luciana, segura aí que ainda vou mudar, viu? Vocês não vão me aguentar muito tempo aqui, não. É possível. E quando muda de área, ele começa do zero. E aí ele faz o quê? CIE, vou procurar um estágio. Então o estágio, desde que ele esteja estudando, ele pode ser um estagiário independente da idade. Então, olha, uma boa dica também para as pessoas que já estão aí na terceira idade, na quarta idade, enfim, sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Simone. Simone, me fala uma coisa, fala um pouquinho também sobre o CIE, para as pessoas também saberem do que se trata. O que é o CIE, como é que atua? Você disse, as pessoas vão lá, me procuram, fazem inscrição e tal. Mas como é que é a empresa? A empresa é só em São Paulo, em Guarulhos, é no Brasil? Como é que ela atua? Enfim, dá uma geral pra gente. Então lá, o CIE é uma entidade social. Há 55 anos ela muda a vida de jovens. Então o que ela faz? Ela faz a promoção do jovem e o acesso ao mercado de trabalho através da inteligência de ligar o empresário com a escola e com a comunidade. E com um viés muito social. Então ela promove ao jovem o acesso ao mercado de trabalho. Certo. Então, contatos com empresas, escolas, captação dos jovens, visita às faculdades. Mas não só isso, o CIE, além de fazer todo esse trabalho de empregabilidade, ele se preocupa muito com o lado social. O CIE hoje, para você ter uma ideia, mantém 3 abrigos, então a gente também se preocupa com o que está acontecendo na sociedade. Em alguns desses abrigos a gente recebe refugiados, moradores de ruas, pessoas que a gente acolhe para dar uma perspectiva. É isso em São Paulo? São Paulo. Nós temos também centros de apoio em outros estados também. O CIE é uma entidade social. Ele está presente em todos os estados do país, todos sem exceção. A gente fala que o CIE está presente do Iapoque ao Chuí. Olha só. Então, todos os estados... Você tem ideia do número também de pessoas, colaboradores? 2.500 colaboradores. 2.500, olha Isso. aqui. Então, o CIE está presente em todos os estados, um time muito grande, mais de 350 escritórios operacionais, para poder fazer justamente o que a gente faz de melhor, que é transformar vidas. Olha, realmente transformar vidas não é fácil, ainda mais uma fase que a gente vive hoje, né, com essa situação econômica às vezes difícil para uns e numa situação que precisa muitas vezes você motivar o jovem. Eu percebo muitas vezes, Simone, que o jovem, a gente vê, né, as pessoas buscando o que fazer. Tem lá o teste vocacional, muitas vezes, eu vou fazer um teste vocacional, eu não sei o que eu faço, eu já fiz 2 faculdades também, eu até falei esse negócio do cara mudar, porque a gente vê muito isso, né? A pessoa começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, daqui a pouco aí não faz nenhuma das duas e procura uma terceira. É uma situação, às vezes, né, complicada. Então, como a gente, infelizmente, inclusive, está terminando aqui o programa, Simone, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para esse jovem, que
na ânsia, às vezes, de fazer uma faculdade sem saber exatamente aquilo que quer, acaba fazendo a primeira. Ou então acaba não fazendo nenhuma, ou acaba não se especializando em nada. Ah, não vou nem estudar, porque hoje em dia não precisa estudar mesmo, porque o presidente também não está investindo em educação, e está tudo bem, vamos embora. Ou seja, o que você diria para esse jovem, de uma maneira geral? Comece. E começar é o primeiro passo. Não importa se vai ser a profissão que você sonhou para você ou não, mas você só vai saber isso se você testar na prática. Eu vi muitos jovens que começaram numa atividade e que quando entraram num programa de estágio, ele descobriu que aquilo era o que ele queria fazer para a vida. Como eu tive outros que falaram, não é isso, eu vou mudar porque na prática eu vi que não é o que eu quero. Então começar, ter a primeira experiência, ter o primeiro contato com o mercado de trabalho é o que vai te dizer se é aquilo que você quer ou não. E essa reflexão é mais importante. Tá certo. Então, Simone, agradeço demais sua presença aqui, seus esclarecimentos. Certamente abriu os horizontes aqui de muita gente. E fica o convite aqui, inclusive, para quando você tiver novos números aí de ciência, você traz pra gente aqui. Com certeza. Tá bom? E eu agradeço também demais a sua audiência nesta segunda-feira aqui no Radar Paulista na TV. Lembrando que nós estamos todos os dias também na Rádio Trianon das 18 às 19 com notícias, entrevistas, um bate-papo também muito gostoso com nossos ouvintes e internautas. Deixando um abraço, uma semana maravilhosa para todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!